Pronto. Então, uma vez que nós já estudamos a competência tributária, o nosso próximo ponto a ser tratado são exatamente os tributos, né? Ou seja, a gente vai estudar as espécies tributárias. Só fazendo a ressalva, ou o esclarecimento, que nós vamos estudar os tributos de acordo com a legislação brasileira. Ou seja, nós vamos iniciar o estudo dos tributos fazendo análise da legislação brasileira, certo? O primeiro tributo que a gente vai analisar são exatamente os impostos, né? Então, os impostos. Como nós falamos anteriormente, os impostos, eles tanto têm regulamentação pela Constituição Federal Brasileira, como também pelo Código Tributário Nacional. Eles estão previstos nos dois locais, tanto na Constituição quanto na lei própria, que é o Código Tributário Nacional. Na Constituição Federal, os impostos estão previstos no artigo 145, inciso 1 da Constituição. No Código Tributário Federal, estão previstos lá no artigo 16. E o que é importante eu saber a respeito dos impostos? Primeiro, é que o imposto ele é um tributo não vinculado. E o que é que significa um tributo não vinculado? Que o imposto, uma vez que você paga, ele entra no fundo geral, ou seja, ele entra numa conta do Estado e ele pode ser gasto por qualquer atividade do Estado, não obrigatoriamente aquilo pelo qual ele foi criado. Exemplo, o IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Tem muita gente, a gente vê muitas reportagens, que as pessoas reclamam que pagam IPVA e as estradas estão mal conservadas. Ok. A questão de você reclamar da conservação está ok, ou seja, está correto. Por quê? Porque realmente o Estado ele tem a obrigação de manter as estradas. Agora, não é porque você paga o IPVA que você tem direito de exigir a conservação das estradas. Você tem direito de exigir porque o Estado tem que prestar um serviço de qualidade. E entre os seus serviços está exatamente a manutenção, a construção e manutenção das estradas, das vias públicas. Por quê? Porque o IPVA, o nome está dizendo, ele é um imposto. Então, quando esse valor ele é recolhido, ele vai para os cofres. E eles podem ser gastos com qualquer coisa. Eles não vão ser gastos somente com a porção de estados. Então, se equivoca quem quer vincular o pagamento do IPVA à manutenção das estradas, porque não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque todo imposto ele é um tributo não vinculado. Segunda ideia que você precisa ter é que o imposto ele surge de uma solidariedade social compulsória. O que é isso? Uma solidariedade é que o Estado é um todo que foi necessário ser criado para gerenciar a comunidade. Então, o Estado é uma realidade. Nós não temos como fugir do Estado. Ok. Mas o problema em relação a isso, que o Estado ele é algo que é necessário, mas você não tem como fugir do Estado. Então, cada cidadão, cada membro do Estado, ele tem que contribuir, pelo menos, com alguma parte. Então, por isso que é uma solidariedade social, onde o Estado ele é um ente público necessário, que foi necessário ser criado para cuidar da comunidade. Então, todos os membros da comunidade têm que arcar um determinado valor para sustentar o Estado. E aí, o que acontece? Só que essa solidariedade, ela não é uma coisa voluntária, né? Porque geralmente você ligar a solidariedade a uma atividade voluntária, é porque a pessoa quer participar, a pessoa quer fazer. E no caso do Estado, essa solidariedade ela não é facultativa, ela é compulsória. Ou seja, a pessoa ela é obrigada a contribuir. Então, todos são obrigados a contribuir. Ah, professor, e as pessoas com mais baixa renda, eles também contribuem. Professor, mas ele não paga o imposto de renda, ele não paga um tipo de imposto, mas ele paga os outros. Essas pessoas, quando elas vão receber algum serviço, naquele serviço já paga tributo.
quando elas vão consumir, se elas comprarem, mesmo que seja arroz, feijão, carne, eles comprarem a sua alimentação, eles já estão contribuindo. Então, mesmo as pessoas mais carentes, elas pagam. Elas só não pagam se realmente elas não manusearem dinheiro. Se ela não conseguir manusear dinheiro, então é muito difícil o pagamento. Mas se ela manusear dinheiro para fazer a aquisição de alguma coisa, de algum bem, mercadoria ou serviço, ela com certeza está pagando algum imposto. É muito difícil você escapar dessa solidariedade social compulsória, que é cobrada, que é manifestada, tá certo? E aí o que acontece? Então, o imposto, ele é como se fosse um coringa para o Estado, porque o imposto ele pode ser instituído em várias situações, certo? E aí o que acontece? O imposto, ele vai ser, via de regra, estabelecido para situações que podem manifestar riqueza, como é o caso das pessoas que têm renda, as pessoas que são proprietárias ou de veículos, ou são proprietárias de imóveis, ou pessoas que de fato estão consumindo manifestação de riqueza. A pessoa, quando ela faz alguma dessas operações, alguma dessas atividades, elas pagam tributos. Ou que revelam sua capacidade contributiva, ou seja, que revela que a pessoa tem condições ela tem dinheiro suficiente, ela pode arcar também com uma contribuição para o Estado, então essa pessoa vai ser cobrada dela para que ela possa ajudar a manter o Estado. Tá certo? Então, por isso você já começa a perceber, ele é um tributo não vinculado, então ele surge para arrecadar dinheiro para o Estado, mas ele não se atrela àquela atividade a qual ele está vinculado, né? Então, a receita dele também é não vinculada. O que é isso? Ela pode ser gasta por qualquer atividade do Estado, não obrigatoriamente aquela que está prevista no fato gerador. Então, você diz que a receita do imposto ela pode ser utilizada para pagar qualquer tipo de gasto do Estado, né? Então, você diz que ela é multiverso, ou seja, ela pode ser utilizada em todo o universo. Ela pode ser ela pode ser gasta para remunerar qualquer atividade do Estado, seja um serviço de saúde, de educação, de segurança, pode ser para manutenção de obras. Então, ela pode ser gasta nos mais variados aspectos. Os impostos. Os impostos, eles têm uma limitação, por quê? Porque a competência para a instituição dos impostos, ela é privativa. O que é isso? Cada ente possui os impostos que ele pode instituir. Então, ele só pode instituir aqueles entes que a própria Constituição defere que eles instituam. Certo? Então, a competência para a instituição dos impostos, ela é privativa. E aí nós temos uma classificação dos impostos só para vocês começarem a se habituar com a ideia de imposto e de operacionalização desses impostos. Ou seja, como é que esses impostos eles operam, certo? A primeira classificação que nós temos é exatamente em que como esses impostos eles vão gerar impacto econômico, né? E aí você tem os impostos que geram impacto econômico diretamente ao contribuinte e aqueles impostos que podem gerar impacto econômico de maneira indireta. Exemplo: quem é que paga imposto de renda? Quem tem renda superior a um determinado valor. Então, todas as pessoas que têm renda que adquirida no ano anterior, uma renda superior a esse determinado valor, vão ter que pagar imposto de renda. Então, o impacto é direto, porque a pessoa que teve essa renda acima daquele patamar, ele vai ser responsável pelo pagamento. Então, ele é diretamente impactado. Imposto direto. Imposto indireto. É o caso do ICMS. No ICMS, quem é que deveria pagar o ICMS? O comerciante. Ou o prestador de serviço, né? Porque é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, seria o comerciante ou o prestador de serviço que deveria pagar o ICMS ou o ISS. Mas o que é que eles acabam fazendo? Eles acabam embutindo o valor do tributo para o consumidor. Então, o impacto
é pago pelo comerciante, deveria ser impactado pelo comerciante ou pelo prestador de serviço, mas eles acabam repassando para o consumidor. Eles aumentam o valor que eles vão cobrar, já para embutir o valor do imposto. Então, por isso que ele é um imposto chamado indireto, porque o impacto dele não é imediato, ele é repassado, certo? É uma pessoa que paga, mas é outra pessoa que sofre o ônus econômico. Nós temos também a distinção sobre o que o imposto recai, né? O parecem ser pessoais ou podem ser impostos reais. O que é o imposto pessoal? O imposto pessoal é aquele que leva em consideração aspectos da pessoa que está pagando. Exemplo, imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E dependendo do valor que ganhar, pode até não pagar imposto de renda, ou seja, ele ser isento. Eu estou me referindo aqui que ele não vai pagar imposto de renda, não estou dizendo que ele não vai pagar nenhum imposto. Por quê? Porque a pessoa pode ser isenta do imposto de renda, mas quando ele vai comprar o arroz, o feijão, a carne ou qualquer outra mercadoria, ele vai pagar os impostos que recaem sobre aquela mercadoria. Então, ele não vai escapar de todos os impostos, mas ele está, no caso, se tornando isento do imposto de renda. Então, você avalia as condições da pessoa. Então, esses impostos são impostos pessoais. Outros impostos, eles recaem sobre os bens. Então, leve em consideração o bem e não a pessoa, o contribuinte que está pagando. Então, esses impostos são impostos reais. É o caso do IPVA. Né? Quem é que paga IPVA? Que é imposto sobre propriedade de veículos automotores. O foco aí é exatamente o quê? O veículo automotor. É tanto que o imposto para o IPVA, o imposto que serve de base para o IPVA, é pago de acordo com o valor do veículo. Então, não leve em consideração a pessoa. Se a pessoa é rica, é pobre, é alto, baixo, gordo ou magro, não interessa. O importante é o veículo. E o valor do imposto varia de acordo com o valor do veículo. Então, você vê que a referência aí do imposto não é sobre a pessoa, sobre o dono, é exatamente sobre o bem. IPTU do mesmo jeito. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. O importante é o quê? Quem tem imóveis. Quanto mais caro o imóvel, maior o valor do imposto. Então, por isso que ele é imposto real. Está estabelecido sobre o bem e não sobre a pessoa. Outra distinção é a finalidade do tributo. Né? Como está... Só um instante, por gentileza. Só um instante. Então, como a gente está utilizando aqui o referencial do imposto, então, nós temos impostos fiscais e extrafiscais. Tá certo? Nós temos esses dois tipos de impostos. O que é o imposto fiscal? O imposto fiscal é aquele imposto que realmente o que ele visa é arrecadar dinheiro para o Estado. Ou seja, ele quer arrecadar para financiar as atividades do ente público. Então, nós dizemos que esse imposto é imposto fiscal. E aí, nós temos como impostos fiscais o imposto de renda, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Mas nós também temos outros impostos que eles servem, na verdade, para regular a economia, para regular o setor econômico do país. Ou estimulando algumas atividades econômicas, ou desestimulando algumas atividades econômicas. Então, como o objetivo desses impostos não é obter dinheiro, mas regular a atividade econômica, então, por isso nós dizemos que a finalidade dele ela é extrafiscal. E aí, o que acontece? Né? Imposto sobre importação e imposto sobre exportação. Hoje em dia, nós temos alguns países que eles produzem produtos muito mais baratos. Então, quando esse produto ele chega no seu mercado, ele chega geralmente com um valor muito mais barato. E o que acontece? Muitas das pessoas de qualquer estado, eles vão querer comprar o produto mais barato. Então, se um produto estrangeiro chega num valor mais barato,
geralmente a maioria dos consumidores vai comprar aquele produto mais barato, que é o estrangeiro. Isso quer dizer o quê? Que o produto que é feito pela fábrica ou o produto que é feito pela indústria nacional, ele vai ficar encalhado. Se esse produto ele não tem vazão, essas empresas vão quebrar. Então, por isso, o governo brasileiro, percebendo que essas importações estão prejudicando a indústria nacional, o que é que o governo brasileiro pode fazer? Ele pode atuar para aumentar o valor do imposto sobre as importações, para que aquele produto também fique mais caro e fique mais ou menos no valor competitivo da sua indústria. Então, por isso que você tem essa possibilidade de você baixar ou diminuir o valor de alguns impostos. Não são de todos, são só de alguns que podem ajudar nessa competitividade no setor econômico. E, por isso, esses impostos, o grande objetivo dele não é arrecadar, é regular a atividade econômica, é ajudar o setor econômico. Então, por isso, esses impostos eles têm essa outra finalidade, tá certo? E aí, esses impostos que servem para isso, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre Importações, Imposto sobre Exportações, esses impostos aí, eles têm a natureza, eles têm esse condão extra fiscal. Quem queria perguntar? Sim, eu estava querendo mesmo perguntar no caso de imposto indireto, né? O professor disse que a contribuição, tipo, quem deveria pagar esse imposto é o comerciante, né, que vende os produtos. No caso, você disse, mas esse imposto era passado de forma indireta ao consumidor final. Eu queria saber, tipo, se há uma justificativa para isso, né? O porquê desse imposto era passado ao consumidor final, não ao comerciante? A única explicação do porquê que o comerciante ele repassa o ônus do imposto para o consumidor final é simplesmente essa ganância. Não existe nenhuma justificativa legal. Infelizmente, vocês já estão cansados de saber que existem as brechas da legislação e os comerciantes, eles aproveitam essa brecha da legislação. Então, eles pagam, mas o que acontece? Qual é o comerciante que não cobra esses valores? Que não embute esses valores? Nenhum. Então, você não tem como diferenciar o comerciante que não cobra do comerciante que cobra, ou seja, que embute o valor que não embute. Por quê? Porque todos fazem. A única forma de você conseguir evitar esses impostos indiretos no Brasil seria se nós tivéssemos um imposto, que é como existe em alguns países, chamado o IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, onde a pessoa já paga a parte. O que é isso? A pessoa compra a mercadoria, paga o valor, mas o próprio comerciante disse, a mercadoria que você está comprando são R$10, mas o imposto, o IVA, o imposto agregado são R$7. E aí, ele recebe os 10 e recebe os 7. E ele repassa os 7. Então, não tem como o comerciante enganar o contribuinte, por quê? Porque ele tem que cobrar em separado. Aqui no Brasil, como não existe essa cobrança em separada, a cobrança ela faz parte de um todo, então por isso que eles acabam sendo indiretos. A única forma, a meu ver, de resolver isso daí é fazendo uma reforma tributária e instituindo o imposto nos termos do IVA, em que o comerciante, ou seja, toda pessoa que vai prestar, um prestador de serviço, ele diz, o valor do meu serviço é tanto e o valor do imposto que tem que pagar sobre esse serviço o valor do serviço é X e o valor do imposto é Y. No comércio, o valor da mercadoria é X e o valor do imposto é Y. Então, aí a pessoa ela começa a se conscientizar da carga tributária que ele está pagando, do impacto que o imposto está tendo sobre aquela determinada mercadoria. A única forma é essa, quando você distingue, né? Mas para o governo brasileiro é bom por quê? Porque a maioria das pessoas elas não sabe a carga tributária que ela está pagando em cada um dos preços. Então, como a pessoa não sabe, por isso que a pessoa não se revolta. Todo mundo fala que a carga tributária no Brasil é alta,
Mas como as pessoas não têm noção para cada coisa que elas compram, para cada coisa que elas consomem, do que é pago de imposto, então elas não criam essa mentalidade para se revoltar, para se indignar com essa situação. Ok? Sim, sim. Pronto. Então, a forma pelos países para exatamente acabar com essa prática é quando você paga o imposto à parte. Professor, Pode falar. bem, eu não sei se isso seria aplicável, mas eu vejo pouca transparência nisso, né? Porque eu acho que a população, enquanto um consumidor, eles têm direito de estar a par dos tipos de impostos que eles vão estar a pagar, não é? Então, a partir do momento que isso não está claro, eu acho que existe um pouquinho de transparência nisso. E eu queria perguntar qual seria, ou se é que existe, uma forma de fiscalizar isso, de colocar isso em prática, entendeu? Porque não sei se todos acordariam comigo, mas eu não acho isso justo, né? Eu acho isso um pouquinho injusto. O senhor tem alguma explicação para isso? Certo. Vamos lá, deixa eu colocar a situação. Hoje em dia, se você perceber a nota fiscal, ela mudou. De tanto, principalmente as federações de indústrias e as federações do comércio, elas estão fazendo algumas políticas públicas em que um dia no ano as federações do comércio e as indústrias elas vão cobrar só o preço da mercadoria e não vão embutir nenhum imposto. E vão vender para os consumidores, né? Só que elas limitam para quê? Para que os consumidores eles comecem a ter noção do valor, quando ele está pagando a mercadoria, quanto é o valor do tributo, certo? Mas, e não obstante a isso, nós temos também uma outra situação. Hoje em dia, quando você pega a sua nota fiscal, lá vem discriminando qual é o valor que você paga de tributo. Mas, vamos ali para outro ponto. Quantos de vocês exigem nota fiscal de tudo aquilo que consomem? Eu, pelo menos, exijo, né? Só que há alguma discrepância nisso. Há alguns produtos que você compra e não tem como você ter uma nota, né? Aí está errado, porque se você compra um produto que não tem nota fiscal, aquela venda foi irregular. A pessoa que lhe vendeu está irregular, por isso que ela não está dando uma nota fiscal. Se a pessoa está regular, ela tem nota fiscal. Se a pessoa está irregular, ela não tem nota fiscal. Tá certo? Ah, eu comprei um docinho para ajudar uma amiga. Ela não está regularizada, por isso que ela não emite nota. Ah, eu fui ali na venda da esquina, só que o cara me vende a prazo, eu não exigi a nota. Então ele está irregular. Ele está fazendo a compra e venda de maneira irregular. Tá certo? Então, são exatamente essas circunstâncias. Se você está fazendo a aquisição correta, então você tem um documento. Se você não está fazendo a aquisição correta, você não tem um documento. Certo? Então, esse é o problema, não só no Brasil, mas de outros países, em que as pessoas, elas não existem, elas fazem os seus negócios, elas fazem as suas transações e nem sempre elas se preocupam com a regularidade das transações. Então, quanto mais transações irregulares, mais problemas você vai ter. Um dos aspectos de que aquela transação foi problemática é exatamente essa. Não existência do documento fiscal, da nota fiscal ou do cupom fiscal. Tá certo? E aí abre brecha para várias outras coisas. Abre brecha para sonegação, para corrupção e várias outras situações. Então, é uma cadeia. Por isso que eu estou colocando. Como é que você resolve isso? Primeiro, com a conscientização do povo. Né? Todo o povo se conscientizando. Não só os comerciantes, mas o consumidor também se conscientizando. Segundo, hoje em dia já existem informações na própria nota fiscal. Então, primeiro você tem que, toda transação que você fizer, tem que ter nota fiscal. Ou nota fiscal ou cupom fiscal. Se você tem a nota fiscal, na própria nota fiscal ou no cupom fiscal, hoje em dia, já diz qual é o valor do imposto. Então, quando você faz a transação correta, as pessoas se preocupam em analisar? Não. Na verdade,
eu posso dizer em relação ao Brasil, porque a gente analisa, a gente convive, a gente de vez em quando reflete sobre aquilo que é feito na nossa sociedade. Então, o que é que acontece? Não refletem, ou às vezes, muitas vezes, não tem nem tempo para refletir. Porque se você olhar a maioria da população brasileira, você trabalha, geralmente 8 horas por dia, os deslocamentos de uma a 2 horas. Então, além das 8 horas de trabalho, você tem 1 hora de almoço. Então, você passa 9 horas fora de casa, no trabalho. Fora isso, você tem 1 hora de... Vamos colocar... Do seu dia de 24 horas, você já utilizou 12, então você tem mais 12. Só que desses 12, você tem 8 horas para dormir. Então, na verdade, você só tem 4 horas. Você só teria 4 horas de ócio, 4 horas livres, né? Então, nessas suas 4 horas livres, a pessoa quer descansar, né? Porque no outro dia já vai começar o rojão novamente. Então, por isso que, muitas vezes, a maioria da população brasileira, ela não reflete sobre isso, por quê? Porque ela não tem tempo. O próprio sistema faz com que a pessoa, ela se preocupe com outras coisas, e aí ela deixa de avaliar, de pensar naquilo que é mais importante para ela. Tá certo? Então, por isso que as pessoas dizem que a população brasileira é tão acomodada, a população brasileira é tão silente, ela não se revolta, ela não exige. Mas é porque realmente o sistema é bruto. E o que é que eu digo com o sistema ser bruto? É porque o sistema já pensou em deixar essa pessoa tão cansada que a pessoa não quer falar. É a mesma coisa que você tem com uma pessoa que está passando fome. Você não adianta ensinar filosofia para a pessoa que está com fome, porque ela não vai prestar atenção. É a mesma coisa. Quanto mais eu deixar as pessoas cansadas, elas não vão se preocupar com política, elas não vão se preocupar com a economia, elas estão preocupadas em sobreviver. Então, por isso que acontecem essas coisas. Compreendi. Obrigado. Ok? É por isso que eu digo, você tem que refletir e entender o sistema. E, infelizmente, o sistema, ele é pernicioso, ele é perigoso, e você não pode também deixar de considerar o sistema. Quem produz o sistema são pessoas extremamente inteligentes. É tanto que eles são dominadores. Então, são pessoas que são capacitadas e que são pessoas inteligentes. Eles fazem isso daí de caso pensado. Tudo que é feito de caso pensado, exatamente para isso. Ok? É difícil a gente falar essas situações, mas é porque realmente, às vezes, é necessário que a gente comece a refletir sobre o que está à nossa volta, para a gente entender por que é dessa maneira e o que a gente pode fazer para tentar contribuir. Tá certo? Ok? Tá certo, professor. Tá certo. Pronto. Posso voltar aqui a nossa aula? Tudo bem? Sim, claro. Pronto, pois então vamos lá. A outra distinção que nós temos dos tributos diz respeito exatamente à questão dos percentuais que são cobrados, né? Ou seja, como é que é a incidência percentual dos tributos em relação às atividades ou os bens pelos quais eles são cobrados. Os tributos, eles podem ser progressivos, podem ser proporcionais ou podem ser seletivos. Qual é a diferença dos três, né? Qual é a incidência deles, o percentual que incide sobre cada uma das atividades ou sobre cada um dos produtos? O que é um produto, o que é um imposto progressivo? É que a alíquota ela vai aumentando conforme aumenta a base de cálculo, certo? Por que você disse que o imposto ele é progressivo? Então, vamos analisar o imposto de renda, tá certo? O que acontece? No imposto de renda, a primeira faixa, salvo engano, até R$28.000, a pessoa fica isenta. Então, se um brasileiro, ou qualquer indivíduo, que dentro do Estado brasileiro, ele aufere renda de até R$28.000 no ano, ele não precisa declarar imposto de renda.
porque ele é isento. Se ele ultrapassa os 28 mil, ele já tem que pagar, salvo engano, eu acho que é 10 ou 12%. Até uma determinada faixa. Depois daquela faixa, é 15% que ele paga. E até a última faixa é 27,5%. Então, quanto mais você aufere de renda, mais você paga imposto. E mais você paga imposto não porque vem do percentual, mas é porque o percentual que é cobrado é um percentual maior. Tá certo? Salvo engano, as faixas do imposto de renda é o isento, acho que é 10, 15 e 27,5%. Então, quanto mais você recebe, maior o percentual também que incide sobre a sua renda, para que você pague o imposto de renda. Então, por isso que ele é um imposto progressivo. Veja bem que não é porque ele incide em várias situações, é porque a base de cálculo aumenta, o percentual aumenta. Então, a relação é essa: base de cálculo maior, percentual maior. Os proporcionais, né? Nos proporcionais, ele só consegue ser proporcional por quê? Porque o percentual é fixo de acordo com a base de cálculo. É o caso do ISS. Se você se você presta um serviço de R$ 100 e o ISS é 5%, 5% de R$ 100 são os R$ 5. Ah, e se o seu serviço for 1 milhão, vai ser 5% também de 1 milhão. Por quê? Porque o percentual ele é fixo. Não importa o valor, não importa a base de cálculo. O percentual sempre vai ser fixo. Por isso que ele é proporcional. Então, de 1 milhão, você vai pagar R$ 50.000, que equivale o quê? A 5% de 1 milhão. Então, você sempre faz ele baseado no mesmo percentual. Por isso que ele é proporcional, certo? O percentual ele não varia, então ele é proporcional. E os seletivos? Os seletivos, o percentual ele vai variar, mas ele vai variar de acordo com o produto. Mais especificamente com uma característica do produto. Que característica é essa? A sua essencialidade, ou seja, o quanto esse produto ele é essencial para a sociedade. E aí a gente vai fazer uma comparação bem simples, né? Arroz. Arroz ele é essencial para a sociedade? É. E veja os estudos que são feitos aqui no Brasil, né? Qual é geralmente o prato do brasileiro? O prato do brasileiro médio, ou seja, aquela estimativa média que foi feita do prato brasileiro você tem arroz, feijão, uma salada e a proteína. Arroz, feijão, salada e proteína. Então, arroz é essencial? Está dentro da cesta básica. Feijão é essencial para o brasileiro? Está dentro da cesta básica. As frutas e verduras são essenciais? São. Está dentro da cesta básica. E a proteína. Então, você tem os quatro. Esses quatro aqui, eles têm um grau de essencialidade alto. Por que eles têm um grau de essencialidade alto? Porque eles estão dentro da cesta básica. Normal. Então, por isso que o IPI para eles vai ser reduzido. Mas cigarro. Cigarro é um produto essencial? Não. Né? Cigarro não é essencial. Então, o que acontece no IPI? É alto. Geralmente o IPI, ele quase dobra, ou ele quase dobra o valor dos produtos não essenciais. Cigarro, bebidas alcoólicas, chocolate. Então, como são produtos que não são essenciais para a maior parte dos brasileiros, então o valor deles, desse imposto, quando ele é seletivo, ele é maior. O produto que é essencial é menor até chegar à isenção. Ou seja, você não cobra nada para aquele determinado produto, devido à essencialidade que ele tem. Professor, Alguém Professor, pode perguntar. o professor disse que os produtos não essenciais, o imposto é cobrado maior, né? Então, como é que normalmente, por exemplo, a cerveja é muito mais barata que arroz.
o seguinte, Que não lhe fica vamos aqui colocar por parte. Eu disse que tem alguns, tá certo? Perceba que os impostos, cada tipo de imposto, cada imposto que a gente viu, que eu apresentei para vocês anteriormente, eles podem ser ou progressivos, ou proporcionais, ou seletivos. Certo? E aí o que é que acontece? O imposto progressivo não são todos os impostos que são progressivos, só são alguns impostos. O exemplo que eu dei foi o imposto de renda. Os impostos proporcionais não são todos os impostos. Eu dei um exemplo para vocês, que é o ISS. Tem outros, tá certo? Mas eu coloquei para exemplificar para vocês entenderem o que é esse tipo. E dos seletivos também tem alguns impostos. Mas sobre o arroz, incide só o IPI? Não. Existe também outros impostos. Outra coisa, o fator de produção. De vez em quando, o arroz e o feijão fica mais caro. Por que o arroz e o feijão fica mais caro? Pela lei do mercado, né? Vamos perceber aqui o seguinte. Se chover demais, pode acabar com as plantações, né? Porque pode haver inundações e você perder a plantação. Se chover de menos, os vegetais, eles não têm os nutrientes, eles não conseguem água, eles não conseguem nutriente suficiente, então também são prejudicados, você perde parte da plantação. Então, essas situações sazonais, então, o arroz e o feijão, eles são produtos sazonais, então eles têm períodos e, dependendo das questões climáticas e outras questões, pode variar. Então, você tem que, para o arroz, você precisa da plantação, você precisa de um tempo de cuidar da plantação para depois você colher a plantação, fazer o transporte, vai para a indústria, na indústria faz o beneficiamento para depois você fazer a entrega. Então, existe toda uma logística, tanto existe a produção quanto a logística. Por que que a cerveja ela chega a ser mais barata do que o arroz? Você tem que ver o seguinte, a cerveja ela tem uma logística que vai determinar o custo dessa mercadoria. O arroz ele tem outra logística, ele tem outro custo. Então, por isso que os valores são diferentes. Os valores deles não são diferentes, não é por conta do imposto, é por conta do custo das mercadorias. Tá certo? Por quê? Porque no que diz respeito aos impostos incidentes, existe para uma incidência de impostos para um, existe para outros. Se você for analisar, você não tem que analisar pelo valor das mercadorias. Você tem que analisar pelo custo do produto. Exemplo, você tem cerveja barata. Ok, você tem aquelas cervejas mais comuns que são mais baratas. Mas também você tem cerveja que são caríssimas. Por quê? Por causa do custo da mercadoria. Então, aquelas mercadorias que dão mais trabalho para serem produzidas, o custo vai ser maior. Aquelas mercadorias que a matéria-prima é mais barata, que o custo é mais barato, em que os produtores eles vão se preocupar em baratear demais o custo e não vão se preocupar com a qualidade dela, o valor vai ser mais barato. Então, o problema da diferença de valor da cerveja em relação ao arroz não é o imposto, não é o imposto que determina os valores, é o custo das mercadorias. Então, professor, é possível a mesma mercadoria ter imposto diferente por causa de, por exemplo, a cerveja ou o arroz também tem arroz que é mais caro, arroz que é mais barato. É possível o mesmo produto ter imposto diferente? Não, o que eu estou lhe colocando é o seguinte, você comparou, a primeira comparação que você fez. Ah, mas quando eu vou no supermercado, eu vejo que tem cerveja mais barato do que arroz. Ok. A diferença entre eles não é o valor do imposto, é o valor do custo da mercadoria. Pronto. Ok. Em relação ao arroz é essencial. Ok? Arroz é essencial. Mas aí o que é que acontece? Hoje em dia você sabe quantas espécies de arroz existem, mais ou menos?
eu leio muita coisa que aparece, e eu gosto muito de ler artigos, jornalistas e artigos científicos. Hoje em dia existe mais ou menos, eu acho que mais de 20 variedades de arroz. Então, dessas 20 variedades de arroz, são todas essas variedades que o brasileiro consome? Não. Existe mais ou menos uns 3 ou 4 tipos de variedade de arroz que o brasileiro comum consome. Então, o que é que o governo federal faz? Ele vai isentar todos os tipos de arroz? Não. Por exemplo, tem um arroz que é para risoto. Acho que é um arroz arbóreo, alguma coisa assim, um arroz para risoto. O brasileiro comum, ele come risoto? Não. Ele muitas vezes não tá com risoto. Então, o que acontece? O arroz para risoto, ele pode não ter a mesma incidência de imposto. Por quê? Porque ele não é essencial. Ah, porque esse arroz aqui ele é comprado só para fazer um prato específico. E a maioria desses pratos específicos são feitos por chefes de cozinha, são feitos em grandes cozinhas, são feitos por pessoas que têm dinheiro. Então ele não é essencial. Então, o mesmo produto, ele pode ter diferença? Pode. Você tem mais de 20 variedades. Das 20 variedades, tem aquelas que são mais utilizadas por maior parte dos brasileiros. Então, o governo brasileiro, ele vai gerar todas elas, que todas elas sejam consideradas essenciais? Não. Ele vai ver aquelas que têm maior demanda, aquelas que têm maior consumo por parte dos brasileiros e vai isentar ou diminuir os impostos para essas aí. As outras, que não são essenciais, ele pode colocar os valores caros. Tá certo? Então, quando você diz, arroz, não é todo tipo de arroz. Como também, quando você for analisar o feijão, se tiver várias variedades, o que é que o governo brasileiro faz? Ele analisa aquelas variedades que têm maior saída, ou seja, que são mais consumidas pelos brasileiros, e vai exatamente nessas variedades. Aquelas outras variedades é como café. Você tem os cafés tradicionais, e hoje em dia já tem cafés diferentes, né? Tem cafés em determinadas regiões do Brasil, às vezes em algumas regiões do mundo. Então, todo esse café, um café que foi feito em um outro país, que foi comido por um bicho, e quando ele defecou, as fezes dele, o café fica mais saboroso. Aí esse café, ele vale, o quilo dele vale R$3.000. Esse café merece isenção? Não. Mas o café tradicional, o café comum, né? Se eu não me engano, aqui no Brasil é o café arábica, né? Não sei se a gente consome, mas é o conilon arábica. Então, nem sequer, são 2 tipos de cafés, mas os 2 tipos, tem um que é mais barato e outro é mais caro. Por quê? Porque um tem uma determinada saída e um custo na mercadoria e o outro tem outra saída e outro custo. Então, o que vai se analisar é exatamente os produtos. E analisar os produtos e favorecer os produtos, e não outra coisa. Tá certo? O que eu estou colocando para vocês aqui, primeiro, eu não estou produto por produto, eu estou fazendo para vocês exatamente as ideias gerais sobre as quais a gente depois vai aprofundar o conhecimento sobre a matéria. Tá bom, professor. Valeu, deu para entender. Ok, tá certo. Pessoal, essas classificações são as classificações principais que a gente encontra, tá certo? Mas, além delas, a gente colocou aqui essas situações aqui para vocês analisarem, tá certo? E o que é importante, né? Existem algumas classificações que vocês vão se deparar com elas, então por isso que eu vou já esclarecer a vocês, mas tem algumas dessas classificações que elas já estão ultrapassadas. Por exemplo, o ideal seria que vocês dessem uma lida tanto na parte da Constituição Federal relacionada à tributação, ou seja, aquilo que a Constituição Federal Brasileira ela fala sobre o sistema tributário nacional, como também já lessem o Código Tributário Nacional. Mas quando você lê o Código Tributário Nacional, você vai ver que esse Código Tributário Nacional ele foi feito há anos atrás, há décadas atrás. Então, exatamente por isso, é importante, muitas vezes, que você entenda que nem tudo que está ali está atualizado. Tem algumas coisas que podem estar desatualizadas. Então, existe uma classificação tratada pelo Código Tributário Nacional que ela não está atualizada. É uma classificação já ultrapassada, pelo menos para nós que somos acadêmicos.
tá certo? Que é exatamente aquela classificação que está prevista lá nos artigos 19 a 76 do Código Tributário Nacional, onde ele divide os impostos da seguinte maneira. Primeiro, você tem os impostos sobre o comércio exterior, que na visão do Código Tributário seria o imposto de importação e o imposto de exportação. A outra categoria, a outra classificação que ele coloca, são os impostos sobre o patrimônio e renda, onde ele coloca nessa classificação o imposto de renda, o imposto sobre propriedade territorial urbana, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o imposto sobre propriedades territoriais urbanas, o ITCMD, que na época, hoje em dia ele é só chamado de ITCM, mas de ITCD, mas na época era ITCMD, que é Imposto sobre Transações, Causa-Morte e Doações, e o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Eles consideram ele dentro dessa categoria, sobre patrimônio e renda. E a outra categoria é Imposto sobre a Produção e a Circulação. Aí você tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e o ISS. E teria os impostos especiais, que é esse IEG, né? Que a gente ainda nem mais trata sobre ele. Então, essa classificação que você vai ver no Código Tributário Nacional, ela não é mais aplicada, tá certo? Então, por isso que ela seria desnecessária. Mas alguns dos dispositivos, eles ainda são aproveitados, por quê? Porque eles ainda têm algumas definições que nós utilizamos. Tá certo? Então, vista a classificação, o próximo tópico que nós temos que analisar são exatamente os fatos geradores, né? O fato gerador. E aqui a gente tem que lembrar o fenômeno jurídico e adaptar o fenômeno jurídico, ou entender o fenômeno jurídico de acordo com a relação tributária. E aí, o que é que eu preciso saber do fenômeno jurídico em relação à relação tributária? Primeiro, só lembrando do fenômeno jurídico, né? Incide o fato. Sobre esse fato, incide a norma. E dessa norma você vai entender o que é que a pessoa deve fazer, a prestação, ou você tem a não prestação. Se ocorrer a não prestação, vai ter uma sanção. Se a sanção não for suficiente, vai ter a coação. Então, o que é o fato gerador? É exatamente esse fato. O fato gerador é o fato que acontece, sobre o qual vai incidir a norma. Então, você sempre terá um acontecimento em que, ocorrendo esse acontecimento, você tem necessidade de pagar algum tributo. No caso aqui, como a gente está tratando de imposto, é o fato gerador do imposto, certo? Então, por isso que você tem que entender quais são esses acontecimentos, quais são esses fatos que vão gerar cada um dos impostos que vocês vão analisar, certo? Então, para o imposto de importação, o nome já está dizendo, né? Imposto de importação, então, vou ter necessidade de pagar o imposto de importação sempre que ocorrer entrada de produto estrangeiro no território nacional. Esse aqui é o imposto de importação e esse é o fato gerador, entrada de produto estrangeiro no território nacional. Esse fato gerador está previsto aonde? No artigo 153, inciso 1, aliás, o imposto de importação está previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal e no artigo 19 do Código Tributário Nacional. Para o imposto de exportação, é o contrário, né? Qual é o fato gerador do imposto de exportação? É a saída de produtos nacionais ou nacionalizados do território nacional para o estrangeiro, ou seja, para o exterior. O imposto de exportação está previsto aonde? No artigo 153, inciso 2 da Constituição e no artigo 23 do Código Tributário Nacional. Veja bem, ele fala produtos nacionais ou nacionalizados. O que é um produto nacional? Hoje em dia, com essa situação das zonas de livre comércio, tem algumas multinacionais, algumas empresas grandes, que elas criam as partes do produto fora, em diversas partes do mundo, que são mais baratas, onde eles conseguem fazer aquela peça mais barata, e depois eles só fazem montar no estado. Então, para você considerar um produto nacional, é porque eles têm que ter, aí cada estado vai estabelecer um percentual em que
todas as peças do produto foram feitas, em que o percentual em que as peças do produto sejam feitas naquele estado e sejam montadas naquele estado. Então, as peças, vai ter um determinado percentual que as peças têm que ser fabricadas no estado e têm que ser montadas no estado, para o produto ser considerado nacional. Se o produto vem, todas as peças vêm de fora e só é montado ou ultrapassam esse percentual que ele exige, então ele é considerado um produto nacionalizado, ou seja, não é realmente um produto nacional, mas ele foi nacionalizado. Então, por isso, é uma questão que cabe aí vocês depois analisarem essa diferenciação. Então, o que é considerado produto nacional e o que é considerado produto nacionalizado? E aí, cada estado, ele vai estabelecer os requisitos, os critérios para considerar os produtos nacionais ou nacionalizados. No imposto de renda, qual é o fato gerador do imposto de renda? É a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. O que é isso? Ou é produto do capital que você conseguiu amealhar, ou produto do seu trabalho que você conseguiu conquistar, ou da combinação dos dois, de capital e trabalho. Né? Então, juntando tudo, você vai ter renda, ou seja, valores que você recebeu durante o ano, né? Ou seja, proventos de qualquer natureza. Você conseguiu receber valores. E, a partir disso, quando você tem um determinado valor, aí você vai ver em qual percentual você vai pagar o seu imposto de renda. Né? Esse é o fato gerador, você ganhar dinheiro. Né? E aí, de acordo com o valor que você ganhou em um determinado ano, em um determinado exercício financeiro, você vai ter que pagar o imposto dentro do percentual que foi estabelecido para ele. Está previsto aonde? No artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal e também no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Imposto sobre produto industrializado, o nome está dizendo, né? É um produto industrializado. Mas aqui, o que é que acontece? O produto industrializado, todo produto industrializado de um país, ele é feito no país? Nem sempre. Por isso que esse produto, esse IPI, ele vai incidir tanto para os produtos que são produzidos no país, como também produtos que vêm de fora, né? Que podem vir de fora. Então, por isso que o fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro, a saída de estabelecimento industrial ou a arrebatação de produto industrializado. Ou seja, você adquiriu um produto industrializado, seja de qualquer maneira for, ou veio de fora, ou foi produzido aqui dentro, ou surgiu de qualquer maneira, tem que pagar IPI. Por isso que a descrição dele é tão meticulosa, né? Porque ele coloca, apareceu produto industrializado dentro do território nacional, tem que ser pago o IPI. Está previsto aonde? No artigo 153, inciso 4 e no artigo 46 do CTN. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O nome já está dizendo, né? Então, só para operações financeiras. Mas muitas pessoas não sabem o que é operação financeira, né? Tem a diferença entre operação financeira e movimentação financeira. Então, o IOF, ele ocorre para a operação financeira. E quais são as operações financeiras? O que é que se entende no Brasil de operação financeira? É a operação de crédito. Então, cada vez que você utiliza o cartão de crédito, é uma operação de crédito. Câmbio, você vai trocar dinheiro, né? Você pega dinheiro do estrangeiro, vai trocar as moedas estrangeiras pela nacional, né? Ou porque você está comprando ou porque você está vendendo. As operações de seguro ou aquelas relativas a títulos ou valores imobiliários. Negociação de ações, debêntures e demais valores imobiliários de bolsa. Certo? Aí, em todas elas, você paga o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele está previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição Federal e no artigo 63 do CTN. O ITR, né? Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o nome está dizendo, basta você ter a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel no campo, ou seja, considerado como sendo zona rural, que você vai ter que pagar o ITR. Quem determina o que é zona rural é o município, né? Porque como é que se faz? O município determina o que é zona urbana, então todo o restante do município que não for considerado zona urbana é considerado zona rural. O imposto sobre grandes fortunas, que ainda não existe lei regulando o seu fato gerador, né? Que é exatamente um motivo de muita discussão no Brasil a respeito sobre esse imposto de grandes fortunas. Aí nós temos o ITC ou ITCMD, que fala que esse imposto é para duas situações. Quando ocorre transmissão causa mortes. E o que é transmissão causa mortes? São as heranças, né?
uma pessoa morreu e deixou os bens para os seus herdeiros. Então, transmissão causal mortis é sempre que existe a herança, né? A transmissão de herança. E a doação é quando a pessoa ela doa os seus bens ou direitos para alguém. Então, são por dois motivos. Ou por herança, ou por doação mesmo. O ICMS, que é relacionado a operações de circulação de mercadorias ou na prestação de alguns serviços. Serviços esses de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, né? Então, os serviços que são cobrados no ICMS estão estabelecidos e elencados na própria lei sobre que trata o ICMS. Por isso que aqui a gente começa a fazer uma distinção, né? Os outros você viu que você analisa no Código Tributário Nacional e o ICMS você vai para a lei complementar número 87, para 96. Por quê? Porque é a lei no Brasil que regulamenta o ICMS. Além de estar previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. O IPVA, que é a propriedade de veículos automotores, está previsto no artigo 155, inciso 3 da Constituição. O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, que é o IPTU, que é a propriedade ou domínio útil, a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como foi definido na lei civil, e ele está dentro de zona urbana. E quem estabelece dentro do município que é zona urbana é o próprio município, através do seu plano diretor, né? O IPTU, ele é previsto no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, e no artigo 32 do Código Tributário Nacional. O outro fato gerador é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o chamado ITBI. E aí há uma diferença, né? Enquanto o ITCM é causa mortis, motivo de herança, o ITBI é transmissão inter vivos, ou seja, foram feitas alguma transação, né? Relativo a bens imóveis, tá certo? Então, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, foi feita alguma transação. Então, essa transação tem que ser paga o ITBI. Ele está previsto lá no artigo 156, inciso 2 da Constituição, no artigo 35 do Código Tributário Nacional. E o Imposto sobre Serviços, ou seja, o ISS, é a prestação de serviços de qualquer natureza, excluídos apenas os serviços que já ficam a cargo do ICMS, porque senão seria um bis in idem, ou seja, você estaria cobrando duas vezes pela mesma coisa, certo? Então, por isso que o ISS, ele também está regulado na Constituição Federal, artigo 156, inciso 3, e como tem hoje em dia essa interação com o ICMS, ele também tem uma lei complementar, que é a lei complementar número 116/2003. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui?